Gravando. Queridos, prazer estar com vocês de novo na nossa quarta-feira, né? Nós estávamos falando na aula passada, terminamos lesões corporais ou já começamos a falar de crimes contra a liberdade? Acho que terminamos lesões corporais, não foi? Alguém pode confirmar para mim aí? Professor, a minha última anotação está tortura, dolo de dano, e está citando a causa o fato do garoto do barril. Perfeito, crimes de perigo. Hoje nós vamos Isso. falar então de crimes contra a liberdade. É o tema da aula de hoje, tá bom? Já estamos com 20 alunos na sala. Já temos um bom coro para iniciar nossa aula, né? Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre os crimes contra a liberdade. Lembrando que o Código Penal, ele trabalha a proteção dos bens jurídicos e ele começa com a proteção dos bens mais importantes e vai diminuindo na sua escala, né? Começou protegendo vida, depois integridade física e agora liberdade. Né? Tudo dentro do capítulo de crimes contra a pessoa, do título, né? Crimes contra a pessoa. E agora, dos crimes contra a liberdade individual, nós vamos começar a falar então dos crimes que vão ofender o bem jurídico, liberdade. E a gente já começa com um tema bem interessante aqui, ó, trote. Trote é crime? Trote não é crime? Se é crime, por que é crime? Qual crime? Não é? Eu coloquei aqui umas imagens para vocês de alguns trotes horrorosos, tipo o que eu tomei. Quando eu entrei na faculdade, não tinha essa história de trote solidário, não. Era trote desumanitário mesmo. O troço era violento. Voltei para casa todo maltrapilho. Né? Graças a Deus, essa coisa idiota está acabando. Né? Mas, enfim, aonde que está o crime? Existe um crime, e esse é o primeiro dos crimes contra a liberdade individual que a gente vai trabalhar, que é o crime de constrangimento ilegal. Crime de constrangimento ilegal. Olha, o verbo constranger no Código Penal, ele aparece em vários crimes. Ele vai aparecer no estupro, ele vai aparecer na extorsão, tá? E ele aparece aqui no crime de constrangimento ilegal. Tá? E o verbo constranger sempre trabalha a ideia de um comportamento da vítima. Né? A pessoa é constrangida a ter um comportamento. Então, por exemplo, no estupro, ela é constrangida a ter a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Né? Na extorsão, ela é constrangida a dar algum valor, né, ou entregar algum bem valioso. Né? E aqui? Aqui é o constrangimento para exigir da vítima um comportamento que ela não tem obrigação legal de ter. Né? E o constrangimento, ele traz com ele, né, violência, grave ameaça ou redução da resistência. Né? Nós temos violência, que é a vis corporalis, né? Então o sujeito pega a vítima, arrasta ele, né? A grave ameaça, a promessa de um mal injusto e grave, né? Ou a redução da resistência. Mas para quê essa violência toda, né? Para que esse constrangimento todo? Para obrigar a vítima a ter um comportamento. Não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Então, por exemplo, se eu chego perto do sujeito, né, e falo assim, olha,
Se você botar o pé na rua novamente, na minha rua novamente, eu vou quebrar a tua cara. Tá proibido de passar aqui. E o sujeito vai embora, eu tenho que o crime de constrangimento legal. Porque eu estou obrigando ele a não fazer o que a lei permite que ele faça. Não é? De igual modo, não é? O sujeito chega lá no baile, né? Aí o cara chega, o grandalhão chega pra ele e fala assim: ô simpático, cai fora, senão eu vou quebrar o teu nariz. E o sujeito vai embora, ou seja, ele acaba fazendo algo que a lei não manda. Não é? Então, o constrangimento legal é aquela ameaça ou aquela violência ou a redução da resistência que é empregada no sentido de obter da vítima uma conduta da qual ela não está obrigada a ter. E aonde entra o trote nessa história? Bom, quando eu tomei meu trote, né, chegaram para mim e falaram assim, ó, tu tem que participar do trote. Eu perguntei, por quê? Porque é o seguinte, se você não participar do trote, a gente vai dar um verbo, que eu não lembro bem, tipo assim, a gente vai te amedrontar, ou a gente vai sacanear a faculdade inteira, né? Vamos, vamos enfim. Ou seja, é me provocar o bullying durante toda a faculdade. Então, a gente cedia aquela situação de sujeição ali, né? Cedia a participar do trote, justamente para quê? Para a gente não sofrer essa represália durante o curso inteiro. Então você tinha o quê? Você tinha exatamente um crime de constrangimento legal. Nós éramos constrangidos mediante uma grave ameaça a participar do trote. E é aqui que está o crime, não é? Não acredito que uma dessas pessoas aqui estão numa situação dessa de livre e espontânea vontade, não. Não é? Na verdade, elas estão ali sob algum tipo de ameaça. Estão constrangidas a estarem ali. Não é? Cuidado, porque a lei fala ameaça, violência ou redução por qualquer meio da capacidade de resistência. Não é? O que seria essa redução da capacidade de resistência? Uso de bebidas, uso de entorpecentes, não é? Que fazem com que a pessoa fique totalmente nas mãos do agente que está constrangendo. Não é? Muito bem. Aí vamos lá. Quando vai se consumar esse crime? Esse crime se consuma com o comportamento da vítima. Então, quando o sujeito vai embora, sai do baile, quando o sujeito deixa de passar na rua, não é? E aí você tem um crime de constrangimento. É possível a tentativa? Sim. Se feita a ameaça, feita a redução da resistência ou feita a violência, o sujeito não cedeu, não é? Ao constrangimento e não houve a conduta, não é, que o sujeito ativo esperava da vítima, não é? O sujeito passivo, melhor dizendo. Vocês sabem qual é a diferença entre vítima e sujeito passivo? A vítima é escolhida, o passivo acontece sem querer? Seria isso? Não. O sujeito passivo a gente usa doutrinariamente. Quem é o sujeito passivo do aborto? O feto, não é? Agora, quando nós temos um processo e aí tem alguém ali que sofreu um crime, aí nós chamamos de vítima. Então, a vítima ela é individualizada num processo, num caso real, né? Já o sujeito passivo, nós estudamos para verificar um elemento do tipo penal. Quem é o sujeito passivo? Quem pode ser sujeito passivo no crime de estupro, por exemplo, né? Qualquer pessoa, né? Então, aqui também, sujeito ativo, qualquer pessoa, com um detalhe, que sujeito ativo for autoridade pública, funcionário público, o crime vai ser de abuso de autoridade. Tá? Nós vamos ver isso já já. Tá? Passando aqui para o outro slide, nós temos as hipóteses de aumento de pena, que é o constrangimento legal majorado. Diz assim, ó,
As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Vejam que o trote é majorado, porque há sempre um grupo de pessoas praticando, né? Ou emprego de armas, aqui ele não fala qual arma. Então aqui pode ser um prego, pode ser um caco de vidro, não precisa ser necessariamente uma arma de fogo, não é? Basta simplesmente uma arma. Um detalhe aqui importante, tá? É que ele diz que as penas aplicam cumulativamente e em dobro. Como assim cumulativamente? Se você der uma olhadinha aqui, ó, no slide anterior, você vai ver que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou, botei até em vermelhinho aqui embaixo, tá vendo? Ou multa. Só que, se for praticado por várias pessoas em concurso ou houver emprego de armas, aí as penas são cumulativamente, aí a pena privativa de liberdade e a multa e em dobro. Ou seja, depois que calcular a multa, ele multiplica por 2, não é? E a pena lá não é mais de 3 meses a 1 ano, vai ser de 6 meses a 2 anos. Tá? E, obviamente, que além das penas combinadas, aplicam as penas correspondentes à violência. Então, o sujeito pratica o constrangimento legal por meio da violência, né? Dá soco, pontapé, vai responder também por lesão corporal. Tá bom? Muito bem. Agora vamos lá. Olha essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, ó. Vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa entra acidentada no hospital, não é? E o médico tem que fazer uma transfusão de sangue. E ela vem, né, ainda em condições de falar, diz: eu não admito que faça a transfusão de sangue porque a minha religião não permite, como é o caso, por exemplo, das testemunhas de Jeová. Pergunta: se o médico, contra a vontade dela, praticar a transfusão de sangue, estará praticando o constrangimento legal? Vejam que não. Porque o parágrafo 3º diz que não compreende na disposição desse artigo. Né? Não compreende. Aí vem a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. Então a família toda pertence lá àquela religião que não pode fazer a transfusão de sangue. Chega lá na hora e fala, né? Doutor, não faça transfusão de sangue, nossa religião não admite. E o médico fala: eu vou fazer. O médico responderá por constrangimento legal? Não. Aliás, nesse caso, não há nem possibilidade do médico dizer não. Por quê? Porque o médico é agente garantidor, ele tem obrigação de interferir. Né? Se ele não fizer nada, ele pode vir a responder pelo resultado, né? Na forma de omissão imprópria. 2. A coação exercida para impedir o suicídio. Ontem eu dando essa mesma aula para uma outra turma de outra faculdade, né? Eu brinquei, pô, isso aqui nem existe mais, né? O cara vai lá para cima do prédio, vai se jogar, o pessoal todo se reúne lá embaixo e começa a gritar, né? Pula, 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 pula. E o celularzinho tudo lá assim, né? Para filmar a desgraça. Aliás,
Celulares são os maiores captadores e divulgadores de desgraça. É uma coisa incrível. Eu já tenho até medo disso, né? Beleza. Dúvidas com relação a constrangimento legal? Ô, professor, nesse caso, a coação para impedir o suicídio seria a pessoa estar gritando pula, incentivando o suicídio? Seria isso, professor? Não, Ou, pelo ou amor de contrário? Deus. Aqui é o cara que vai lá e agarra a pessoa e não deixa ela pular, né? Eu falei desse caso aí do pessoal que grita pula, pula, porque na verdade hoje em dia é assim que eles fazem, né? Mas aqui é a pessoa que vai lá e agarra ele e impede que ele se Para mate. salvar. Aliás, Tá bom. aliás, minha pergunta, essa galera que fica gritando pula, 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 responde por qual crime? De incentivar o suicídio? Participação, Uhul! Viva! participação e suicídio, muito bem. É isso aí, lembrou da aula, gostei de ver. Bacana. Vai responder lá pela participação no suicídio. Muito bem. Uhul! Tá vendo só que maneiro? A gente vai aprendendo, não é? Legal isso. Agora a gente vai falar de um crime que é muito comum e talvez seja o crime que mais acontece, tá? Que é o crime de ameaça. Diz assim: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então, ameaçar alguém por palavra é ameaça verbal, não é? Escrito, o sujeito manda uma carta, um e-mail, não é? Gesto, o sujeito olha para a pessoa, né? Faz aquele sinal, né? Da arminha, né? Opa! É? Ou então, fazendo corte do pescoço, né? Ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Quem pode me dar um exemplo de ameaça que é feito por um meio simbólico? Professor, eu vou falar, mas eu vou falar hipoteticamente, tá? Só vou chutar. Por exemplo, assim, a pessoa ficar de frente para outra e fazer um sinal assim com o dedo de arma, seria? Mas aí é o gesto, não é? Tá ali, Aí é ó, o palavras e gesto. gesto. Agora, o que seria um meio simbólico? Eu tenho aqui uma para vocês, um exemplo. Tá. Olha aí, o que vocês acham disso? Leiam com atenção aí. O crime de ameaça pode ser. Olha o bilhetinho que a esposa deixou para ele. Mas essa esposa aí tá tranquila, né, cara? Saia sem aliança mais uma vez, reticências. E olha só o meio simbólico que ela deixou. O que será que ela quis dizer isso, hein? Hein? O que será que ela quis dizer? Ela ia fazer uma salada de fruta quando ele chegasse. Cortar o dedo da aliança. Cortar o dedo da aliança, não é? Exatamente, advogados, muito bem. Ela vai fazer uma amputação peniana do coitado, não é? Então, ó, meio simbólico é isso aí, não é? Agora, vamos lá. Qual é a diferença da ameaça para o constrangimento ilegal? Eu vou falar porque eu já li, professor. Sim. É porque o do constrangimento ilegal tá vinculado ao comportamento da vítima. Exatamente. Né? Pelo menos assim eu sei quem está lendo. Então, assim, vejo que a grande diferença é que a ameaça empregada no constrangimento legal, ela é uma ameaça condicional. Ou seja, se você voltar aqui, eu quebro a tua cara. Se você não sair daqui, eu vou te bater. Se você não praticar o trote, né, eu vou dar um tapa na sua cabeça todo dia.
você entrar aqui na faculdade, vai chegar levando tapa na cabeça da galera. Agora, já a ameaça do 147, ela é uma ameaça incondicional. Vou te matar, vou te bater, né? Vou te dar um tiro. Né? Mas cuidado, porque a jurisprudência ela trata de uma forma muito peculiar esse crime. Né? Por quê? Há vários entendimentos, várias decisões na jurisprudência, né, que ameaça quando a pessoa está extremamente nervosa não é crime. Por quê? Porque aquela ameaça que não vai se consumar, aquela ameaça que foi falada do nada. Não é? A ameaça exige ânimos refletido, é a promessa séria, uma possibilidade crível de que o mal vai acontecer. Também aquelas ameaças absurdas que nunca vão acontecer, vão jogar o sol na tua cabeça. Isso não é ameaça, porque não quer dizer nada isso. Não tem como você... Né? Também há entendimentos que a embriaguez, e olha que a embriaguez não exclui imputabilidade penal, mas há entendimento que no caso da embriaguez, que o sujeito está completamente tantã, não há nele o dolo, a ameaça séria. Né? Imagina o bêbado olhar para você e falar assim, eu vou te matar, você vai ver. Poxa, aí ninguém vai... Né? Agora, vamos lá. O magrelinho, franzino, vira pro lutador de MMA e fala assim, eu vou te dar porrada, hein? Aí o cara lá ri. Isso foi ameaça? O que vocês acham? Foi uma piada, professor. Foi uma piada, Eu né? acho que foi ameaça. Olha, como é que a gente Eu acho que eu responde? lembrei do Alexandre. Olha, em tese, você tem uma ameaça. Só que a lei tem aqui no parágrafo único, diz que somente se procede mediante representação. O que é isso? Isso significa que a ação penal só é iniciada se a vítima requerer ao delegado de polícia ou ao Ministério Público que se inicie a ação penal. Se a vítima não se sentiu ameaçada, simplesmente não comunicar o fato às autoridades policiais, né, o processo não vai existir. Tá bom? Então, ainda tem essa questão aí. Agora, vamos lá, o franzininho vira pro grandalhão e fala assim, aí, meu irmão, eu vou te dar um tiro de revólver 38 que eu tenho lá em casa. O que o grandalhão faz? É isso mesmo. Tranca. Então, assim, isso tudo tem que ser analisado no caso concreto. Não é? Obviamente que nesse caso ele vai oferecer representação. Porque para puxar um gatilho não precisa ser tão forte. Não é? Então, esse é o crime de ameaça. Quando que ele se consuma? Quando chega ao conhecimento. Há quem diga que ele é um crime formal, basta chegar no conhecimento da vítima. Mas eu entendo que não. Não basta só chegar no conhecimento da vítima, chegar no conhecimento da vítima e ela, não é, demonstrar, não é, que realmente se sentiu cerceada da sua liberdade, né, por conta da ameaça. Pô, Ricardo, mas por que a ameaça é um crime contra a liberdade, se o cara ameaçou o outro de morte? Quem pode me dizer por que o legislador colocou a ameaça dentre os crimes contra a liberdade individual? No mínimo, esse rapaz vai querer ficar escondido, né? Isso aí. Não vai sair por aí andando, vou tomar um tiro a qualquer momento. Exatamente. A pessoa ameaçada, ela vê a liberdade dela indo de ralo abaixo, né?
Gente, e exige prova? Como é? Ou só a palavra da pessoa? Todo crime exige prova, né? Todo crime tem que ter prova. Mas aí já é uma matéria de processo penal. Tá? Aí já é uma outra questão. Teoria geral da prova, vocês vão ver melhor lá no processo penal. Aqui está o exemplo do meio simbólico. Não é? E aqui nós vamos para o próximo crime da Night: sequestro e cárcere privado. Queridos, vamos lá. Esse crime aqui já é um crime mais detalhado. Só um minutinho. Já é um crime mais detalhado. A lei colocou o sequestro ou cárcere privado nos crimes contra a liberdade, justamente para você não confundir esse crime do sequestro e cárcere privado com o crime de extorsão mediante sequestro. Tá? Sequestro ou cárcere privado é só a privação da liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Eu vou explicar para vocês a diferença já já. Já a extorsão mediante sequestro é a privação da liberdade de alguém com a exigência de uma terceira pessoa de algum valor, de alguma vantagem, como valor, como preço, né, para soltar a vítima. Então, não confundir o crime de sequestro ou cárcere privado com o crime de extorsão mediante sequestro. O crime de extorsão mediante sequestro é outro crime. É crime contra o patrimônio. Aqui o sujeito prende a vítima para exigir o resgate. Tá? Então, vamos falar um pouco desse sequestro ou cárcere privado. Né? Diz assim, olha, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Aqui ele diz privar alguém de sua liberdade, ele não diz como, onde, né? Simplesmente privar alguém de sua liberdade. Aí ele fala mediante sequestro ou cárcere privado. Ricardo, qual é a diferença? Tem doutrinadores que preferem nem fazer diferença. Eles acham que são expressões sinônimas, que essa diferença é inútil. E, de fato, ela é inútil, porque seja sequestro, seja cárcere privado, o nome que você dê para privação da liberdade, o crime será o mesmo. Mas é importante que nós saibamos aqui qual foi a mensagem do legislador. O sequestro exige um pouco menos de privação da liberdade do que o cárcere privado. Então, o sujeito, por exemplo, né, a pessoa é deixada numa ilha, né, em um sítio, você tem o que? O sequestro. Né, um galpão, né, você tem o sequestro. Agora, a pessoa foi trancada num porão, né, ou então num quartinho, né, pequenininho. Aí você teria o quê? O cárcere privado. Queridos, é uma distinção puramente teórica. Na prática, o crime é o mesmo, não tem muita diferença. Não é? Então, esse crime aqui tem um detalhe. Ele é um crime que nós chamamos de permanente. Vou ter que material, mas por favor, vou mudar aqui. Tá? O crime aqui é um crime permanente. O que é um crime permanente? Também é um crime material. Não sei por que eu apaguei. Crime material que exige uma modificação, né, no mundo externo, diferente do crime formal, que basta a conduta, né? Mas é um crime permanente por quê? Porque o crime, a consumação se protrai ao longo do tempo. Enquanto a vítima estiver no cativeiro, o crime vai estar ser
consumando. Por isso nós chamamos de crime permanente. A importância dessa classificação, né, é porque, sendo um crime permanente, a consumação se protraindo ao longo do tempo, né, a qualquer momento em que ele for surpreendido, o autor, ele estará numa situação de flagrante delito e poderá ser preso. Vejam que a reclusão aqui, olha, no sequestro cárcere privado, 1 a 3 anos. Não é um crime pequeno, é um crime grave, um crime de médio potencial ofensivo, que a gente fala, né? Aí nós temos aqui, a reclusão é de 2 a 5 anos. Isso aqui já é o sequestro qualificado. Aí vem, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge, companheiro do agente ou maior de 60 anos. Vejam que aqui é autoexplicativo, né? Mas existe uma razão de ser, porque o desvalor da conduta é muito maior quando a vítima é familiar ou idosa. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, queridos, isso em 1940, quando o Código Penal foi publicado, até eu via como possível, né? Hoje não tem como. Naquela época você amarrava cachorro com linguiça, né? Pegava lá um sujeito lá que você não queria lá, botava um remédio lá, ele ficava grogue, chegava lá nessas casas desses manicômios, né? Jogava o cara lá dentro, falava que ele era maluco, de repente ficava. Hoje, uma internação num hospital, numa casa de saúde, sem que haja uma recomendação médica, sem que haja um exame, não é? É meio complicado, né? Mas ainda está em vigor. Se em tese acontecer uma conduta dessa, haverá esse crime. Depois, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, também em termo autoexplicativo, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, e esse aqui é muito importante, se o crime é praticado para fins libidinosos. Olha, se o crime é praticado para fins libidinosos. Queridos, o que aconteceu aqui? Existia no Código Penal o artigo 219, que se você abrir aí agora vai estar assim, revogado, que era o crime de rapto. O que era o crime de rapto? Rapto era sequestrar mulher honesta para fim libidinoso. Essa era a redação. Sequestrar mulher honesta para fins libidinosos. Fins libidinosos, conjunção carnal ou qualquer outra penetração que não fosse conjunção carnal, que não fosse pênis vagina, né? Mas vejam que o crime de rapto falava sequestrar mulher honesta. Quer dizer, então vem a pergunta, se a mulher for desonesta, podia fazer o que quisesse com ela, né? E outra, quem é a mulher honesta? Quem é a mulher desonesta? Vejam que o conceito muda, né? Hoje, para mim, uma mulher honesta é a mulher que paga suas contas, que não deve ninguém, não é? Assim como um homem honesto é esse, né? Mas na época, Nelson Hungria, buscando esclarecer isso, né? Ele dizia que mulher honesta é aquela que não rompeu com os padrões mínimos da moralidade sexual, né? Então, a mulher que era devassa, entregue à carnalidade, não era sujeito passivo do crime de rapto. O cara podia pegar a mulher, levar e... Veja que absurdo, né? E mais, e o homem? O homem, se você pegar, você podia fazer o que quiser com o homem, né? Pega o homem, leva e faz o que quiser com ele, né? Então, é óbvio que esse crime tinha que ser revogado, foi revogado, e a mesma lei que revogou o 219 criou aqui o inciso 5 no artigo 148, que melhorou muito essa redação, porque vai dizer sequestrar, quer dizer,
privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Se o crime é praticado para fim libidinoso, a pena é maior, qualificado. Ou seja, agora o sujeito passivo é alguém. Quem é alguém? Alguém é a mulher honesta, a mulher desonesta, o homem honesto, o homem desonesto, não é? A pessoa trans, qualquer pessoa, não é? Alguém, não é? Então, aqui melhorou bem essa situação. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Ricardo, o sujeito sequestrou a vítima, levou para casa e, mediante violência, praticou a conjunção carnal. Ela vai responder pelo crime de sequestro e pelo crime de estupro, ou o crime de estupro vai absorver o crime de sequestro? Pergunta lançada. Eu acho que os dois, professor. Mas por quê? Eu acho que aí já vai estar incluindo, né? Porque Já é causa de aumento de pena. Como é que vai ter um ato libidinoso sem penetração, né? Sem o estupro? Cuidado que não é uma causa de aumento de pena, é uma qualificadora. Né? Ao caso de aumento de pena, você usa fração, 1/2, 1/3, dobro. Né? Queridos, não é tão simples como vocês estão pensando, não. Tá? Vamos lá. Estupro é crime contra qual bem jurídico? Dignidade sexual. Sequestro, qual bem jurídico? Liberdade. Será que, tendo bens jurídicos diferentes, eu posso falar em princípio da consunção, onde o crime fim absorve o crime meio? Ferir dois bens jurídicos. Primeiro a liberdade, depois a dignidade sexual. E vou responder por um crime só? Posso aplicar nessa regra aí a consunção? Eu quero ver vocês batendo cabeça. Professor, eu vou insistir na mesma tecla, mesmo que esteja errado. Assim, no meu ver, ele praticou 2 crimes. Então, ele deveria, no meu ver, tá? No meu leigo ver, então ele deveria responder por ambos os crimes. Olha, eu vou ensinar para vocês como que a jurisprudência resolve esse problema. Tá? Se a privação da liberdade durou somente o tempo da conjunção carnal ou do ato libidinoso, o estupro absorve o sequestro. Porque não há como praticar um crime de estupro sem uma privação momentânea da liberdade. Então, neste caso, o crime fim absorve o crime meio, porque o meio é o único meio para se chegar naquele resultado. Agora, se a privação da liberdade durou tempo muito maior do que o que era necessário para a prática do ato sexual, aí ele vai responder pelos 2 crimes. Aí vai responder pelos 2 crimes. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito pega, né, sequestra a vítima, pratica o estupro, vai embora e deixa ela presa lá no local. 2 crimes. Tá? Porque ela ficou por tempo além do que era necessário para o ato. Tá? Bom, o parágrafo 2º vai dizer assim, ó,
Se resulta a vítima em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, 2 a 8 anos. Não é? Esses crimes têm essa marca, muitas das vezes. Não é? Já viram o filme O Quarto de Jack? Muito bom. Pois é, aquele filme dá uma depressão depois que eu vi aquele filme, rapaz. Nossa, muita tristeza, né? Aquilo ali, nós temos um grave sofrimento físico ou moral. Então seria o estupro na sua forma perdão, o sequestro na sua forma qualificada do parágrafo 2º, não é? E se ele praticou né, atos de violação sexual, responderia por tantos estupros, né, quanto tenha praticado, e aí na forma da continuidade delitiva. Né? Então, você não aplicaria o inciso 5, que é a peninha de 2 a 5. Você aplicaria a pena do parágrafo 2º, 2 a 8 anos. Tá? Professor, posso fazer uma pergunta meio idiota? Pode. Se a pessoa for algemada ou amarrada numa árvore de um terreno público, um terreno aberto, também é privação de liberdade? Também pode ser considerado sequestro e tal? Olha, o cara foi lá, amarrou o outro na árvore. Nós estamos diante de um crime contra a liberdade. Teve uma reportagem hoje exatamente assim, de uma mulher que o ex-namorado, ex-marido, ela foi pedir dinheiro para ele porque estava sem condições, e o cara trancou ela com uma corrente no BRT, se eu não me engano. Você pode ter tanto o sequestro ou cárcere privado, como o constrangimento ilegal. Mas eu entendo que nesse exemplo que você me passou da árvore, nós temos um sequestro. Né? Ainda que tenha sido num local afastado. Né? Agora, se foi em local público, todo mundo passando ali e vendo, aí eu já acho que nós teríamos um constrangimento ilegal. Não é? Se ele levasse para algum local que não fosse público, não é? Às escondidas, nós teríamos esse crime de sequestro ou cárcere privado. Mas como foi no local público, nós temos um constrangimento ilegal, no meu entendimento. Tá? O sequestro e o cárcere privado, eles pressupõem, não é, a perda da liberdade, não é? De forma que a pessoa fique cerceada dessa liberdade. No local público, qualquer um vai chamar a polícia, qualquer um vai meter a mão ali, vai soltar aquela pessoa. Então aí já não seria um sequestro, seria um constrangimento ilegal, no meu entendimento. Tá? Então, fica essa dica. Nunca esquecer que sequestro é um crime, extorsão mediante sequestro é outro crime. Extorsão mediante sequestro é crime contra o patrimônio, e crime contra o patrimônio tá lá na frente, né? O cara que vai exigir o resgate de alguém. Não é? Queridos, eu estou vendo aqui que eu estou com 39 alunos na sala, numa quarta-feira de aula remota. Eu confesso a vocês que eu fico muito feliz com essa participação de vocês nas minhas aulas. Hein? Não estou dando trabalho aqui valendo ponto, não é? A chamada, os colegas sabem aí como que eu conduzo, não é? E eu não fico naquela cobrança, né? Exigindo tudo, e ainda assim a minha turma está sempre cheia nas quartas-feiras. Eu fico muito feliz por isso. Quero compartilhar essa minha alegria com vocês. Isso aqui, não existe elogio melhor para um professor do que a turma cheia e participando.
Isso que é interessante. Né? Não preciso ameaçar de reprovação ninguém por falta, não é? Que a turma vai estar cheia de qualquer jeito. Então, quero agradecer vocês aí por essa audiência que os senhores me dão na quarta-feira, não é? Ô, professor. Pois não. E até mesmo quando era sábado, era assim, lembra? Lembro. Quando a aula era sábado de manhã. Lembro. Tava todo mundo aqui. Lembro. Sábado, então, olha, vou falar uma coisa para vocês, hein? Vocês já pagaram os pecados nessa terra, viu? Vocês já pagaram os pecados nessa terra, queridos. Né? Quando chegarem diante do Altíssimo, as portas se abrirão, assim, porque olha, sábado de manhã, só tem uma coisa que é pior do que a aula sábado de manhã. A aula sábado de manhã de Direito Civil. Aí, perdão, senhor, mas daí não rola. O professor nem fala um negócio desse porque tá escado chamar. Imagina, ó, pô, aí, eu acho que Direito Civil 5 vai ser no sábado de manhã. Ai. Depois dessa, queridos, intervalo que eu vou tomar um café. Até daqui a pouco. Valeu. Até, professor. Retornou. Então, pessoal, vamos lá retornar agora e vamos já começar a falar de um crime aqui, ó, bem cruel. Tá entre os dois mais graves da noite, né? Tráfico de pessoas e redução à condição análoga de escravo, né? Dá licença, professor Temos aí, Ricardo. então, o crime de redução à condição análoga de escravo. Eu sublinhei condição análoga porque não existe redução à condição de escravo. Sempre haverá uma redução a uma condição análoga de escravo. Por quê? Porque a lei que aboliu a escravidão no Brasil, ela tem impacto tão forte, que ainda que se alguém crie, né, essa condição hoje, o máximo que ele consegue é uma condição análoga à de escravo. Nunca haverá no Brasil, em hipótese nenhuma, a condição de escravo. Tá? Então, redução à condição análoga de escravo. O tipo penal diz assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados, jornada exaustiva, sujeitando condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio a locomoção, então, restrição da liberdade, em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Eu sublinhei as principais
modalidades do crime aí, né? E eu queria perguntar a vocês, vocês acreditam, entendem que para a configuração desse crime tem que ter todos esses elementos aí que eu coloquei em negrito ou basta algum deles? Eu acho algum. Eu acho Eu não estou vendo o todos. chat não, viu, moçada? Tem que usar o microfone, hein? Eu acho que algum desses. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Olha, o segredo está no próprio artigo que eu botei em vermelhinho aqui, ó, mas não coloquei em negrito. Vou botar agora, tá? Ou, ou, vou até botar assim, bem grande. Ou significa que basta uma dessas hipóteses para configurar o crime. Ou trabalho forçado, ou jornada exaustiva, ou condições degradantes de trabalho, ou restrição da locomoção em razão de dívida. Não precisa ter todas. Mas aí vem a pergunta: Ricardo, mas o agente utilizou trabalhos forçados, jornada exaustiva, condição degradante e ainda restringiu a liberdade. Ele praticou 4 crimes de redução à condição análoga de escravo? Sim ou não? Eu creio que não, porque ele já, o fato, não sei, o fato dele ter infringido esse artigo já é motivo de penalidade. Aí a gente vai aprender agora o restante ali do conteúdo ali dos artigos, Eu, no caso dos parágrafos, né? mas assim, eu não entendi muito bem a justificativa, né? Alguém discorda da colega, tem posição diferente? Queridos, o crime de tráfico de drogas está lá. Quem exportar, importar, transportar, trazer consigo, ter em depósito, vender, expor à venda. Né? Vamos imaginar que o cara importa a droga, transporta, expõe à venda e vende. Ele responde por 4 crimes de tráfico ou um crime só? Acho que um só. Vamos parar com essa questão de acha. Nós temos Um um só, professor. problema, e isso, nós Ele temos responde por uma questão aqui que envolve um princípio da alternatividade. Tipos penais que têm vários verbos, ainda que o sujeito tenha praticado vários verbos, responderá por um único crime. Por um único crime. O juiz, quando vai aplicar a pena, ele pode levar em consideração a quantidade de verbos que o agente praticou na hora da fixação da pena? Pode. Pode. Por Ele vai exemplo, aplicar, olha, o cara que né, professor? praticou crime de redução à condição análoga de escravo, mediante trabalho forçado, responde por 2 a 8 anos. Não é? Já aquele que praticou mediante trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, restringiu a liberdade, vai responder pela mesma pena, 2 a 8 anos. Mas é justo que eles tenham a mesma pena, tendo em vista que um praticou 4 condutas descritas no tipo penal e outro praticou apenas uma conduta descrita no tipo penal? Não. Você é juiz, como é que você julgaria 2 casos desses? Vamos lá? Professor,
Vocês esqueceram? Nós vimos isso na aula passada, no semestre passado. Professor, pode repetir a pergunta? Como que você calcula a pena base? No caso, eu aplico a maior, seria isso? Vocês esqueceram como é que calcula a pena base? Ou a internet caiu? Estão pensando ou me deixaram sozinho na aula? Nós estamos aqui. Mas não estamos. Eu não estou te vendo. Eu não estou ouvindo, não. Se vocês estiverem falando, eu não estou ouvindo. Nós estamos aqui. Tá, né? Queridos, lá no artigo 59, você viu lá, né, que o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como as circunstâncias do crime. Então, quando você vai analisar as circunstâncias do crime, você pode aumentar a pena base para aquele que praticou mais condutas do tipo penal. Então, aquele que praticou uma conduta só, a pena base é mínima, 2 anos. Mas aquele que praticou 4, você pode aumentar para 5, 8. Não é? Então, tome cuidado com relação a isso. Não é? Então, olha, isso é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Não é? Em algumas situações aqui você tem a modalidade do crime permanente, por exemplo, na restrição da liberdade. Não é? Enquanto a liberdade estiver cerceada, o crime está se consumando. Não é? Enfim. Bom, eu botei aqui um slide para vocês. Olha isso aqui. Na direita, não é, do seu vídeo, você tem aí um sujeito que trabalha numa, me parece ser uma mineradora de carvão, né? Vê se isso são condições humanas para alguém trabalhar. Não é? Aqui na esquerda tem um detalhe muito importante. Primeiro, competência para julgamento desse crime é da Justiça Federal. Segundo, para a configuração do delito de redução à condição análoga de escravo, de competência da Justiça Federal, é desnecessária a restrição à liberdade de locomoção do trabalhador. Ou seja, as pessoas acham que, por ser crime de redução à condição análoga, é obrigatório a restrição da liberdade. E não. Pode ser só com trabalho forçado, pode ser só com jornada exaustiva. A lei prevê uma modalidade apenas de restrição da locomoção em razão de dívida. Não é? O sujeito pega o outro lá bota o sujeito para trabalhar, traz lá de Rondônia, Roraima, né? Traz o cara para trabalhar, coloca ele aqui como colono. Não é? E aí, o que vai acontecer? Né? O cara não gosta do emprego, não recebeu salário nenhum, fala assim, eu vou embora. Cara, não, você não vai poder ir embora. Por quê? Porque eu tive gasto para te trazer para cá, você ficou 1 mês aqui na minha casa, você deve aluguel, então agora você tem que trabalhar para pagar o que você deve. Isso é crime de redução à condição análoga de escravo. Colocar uma pessoa para trabalhar num lugar desse aqui, você vê que o sujeito não tem luva, não tem óculos, não tem máscara, não tem uma roupa apropriada. Isso aqui é redução à condição análoga de escravo. Né? Então aqui você não precisa necessariamente a privação da liberdade. E aqui vem no parágrafo 1º o seguinte, ó, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de reter um local de trabalho. O cara vai trabalhar lá na roça com uma bicicletinha. Ele demora 2 horas para sair da casinha dele para chegar lá no curral, para tirar leite, né, de bicicleta. Queridos, vocês que andam de bicicleta, 2 horas andando de bicicleta, quanto tempo eu tenho que usar, né? Quanto tempo eu gasto
para percorrer o mesmo percurso a pé. Um amigo meu que é ciclista falou que 4 vezes mais. Ou seja, 2 horas o cara gasta 8. Aí imagina o cara chega lá com a bicicletinha dele e o sujeito vai, pega uma faca e corta aquele pneu. Né? Corta aquele pneu. Opa, o cara agora não vai voltar para casa, porque quando ele chegar em casa ele vai estar voltando. Né? Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Né? Essa vigilância ostensiva aí, pelo amor de Deus, isso é algo extremamente vexatório. Não é? E a questão do reter documentos, né? Se você quiser sair de um local desse, está trabalhando e ir embora, e o cara fala assim, tu não vai embora porque seus documentos estão comigo, você fala o que para ele? Ah, meu irmão, vou tirar a segunda via, fica com os documentos para você. Não tem problema não. Agora, em 1940, uma pessoa, tadinha, de poucas letras, como a gente costuma falar, né? Você falava isso para a pessoa, ela ficava lá. Né? Ela ficava lá presa. Então, assim, complicado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá? Crime de redução à condição análoga de escravo dá um bom trabalho de TCC também. Não é? Felipe, pode falar. Ou levantou a mão sem querer? Professor, boa noite. Não, fala mesmo. Tá escutando? Pode falar. Então, boa noite. Boa noite. A gente acha que isso até está assim, meio distante da gente, mas eu conheço um caso concreto dessa questão de análogo de escravo, até na cidade vizinha, em questão até de que o rapaz está respondendo, já teve a sentença para privar a liberdade dele, sob um caminhão. Ele trouxe pessoas no comboio do Nordeste para vendas de redes aqui nos municípios da nossa região. E ele pagava vendida, e mesmo assim para pagar ainda primeiro o transporte que foi que trouxe eles, entendeu? E ainda ficava naquele vínculo de pagar comida, de pagar água, entendeu? Então entraram com processo, com uma ação contra ele, e ele já teve até a sentença, saiu tem 2 meses mais ou menos. Ele trouxe várias pessoas do Nordeste para vendas de rede. Então a gente acha que às vezes está muito longe da nossa realidade, mas é uma coisa que acontece bem perto até às vezes. Não, de fato, eu já tive, eu fiz uma defesa uma vez de um caso em Volta Redonda, porque o galpão que o rapaz tinha utilizado não era um galpão muito bom. E, na verdade, fizeram uma denúncia de redução à condição análoga de escravo, mas o MP pediu arquivamento, porque entendeu que não era o caso. Que, na verdade, o que se tinha ali era mais um ilícito trabalhista do que um ilícito penal. Mas eu sei, sim, de casos próximos daqui de redução à condição análoga de escravo mesmo. Né? Coisas assim absurdas mesmo. Né? Essa questão, a mais comum nossa aqui, é essa questão de trazer pessoas de longe e obrigar elas a ficarem em razão da dívida contraída. Eles acham que é uma dívida. Olha, eu gastei dinheiro para trazer você aqui, não é? Tu mora
de favor aqui na minha casa, então agora tu vai ter que ficar a trabalhar até pagar o que você me deve. E no final das contas, o cara fica trabalhando a troco de comida. Né? No final das contas, ele vai trabalhar a troco de comida. Vejam que isso é uma escravidão, ou aliás, é uma redução à condição análoga de escravo. Não é? Porque o que você tinha que dar para o escravo? Você tinha que dar para o escravo o quê? Comida. Porque para ele ter força de trabalho, ele tinha que comer. Né? Então, isso é uma condição, uma redução análoga de escravo. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês, queridos. Vamos lá. O salário mínimo brasileiro hoje, vocês não acham que ele substituiu a escravidão? Por que eu estou perguntando isso? Você, para ter o escravo, você tem que ter um local para ele dormir, ele tem que comer. Não é assim? Perdão, peraí que eu tô... Não gostei muito do que eu fiz aqui não agora, vou ficar mexendo aqui, acabei me enrolando, tá vendo? Peraí. Ah, pronto. Então assim, o cara tem que comer, ele tem que ter um lugar para ficar, não é? E aí eu te pergunto, o que o salário mínimo dá para o trabalhador fazer? Dá para ele comer e ter um lugar para ele ficar. Só mudou a questão da liberdade. Não é? Salário mínimo, a questão da liberdade. Porque se você parar para pensar, o salário mínimo nosso é um salário de... Não é? É um salário que não dá para nada, né? Quantas pessoas não têm um trabalhinho aí, ganham um salário mínimo e sempre fazem alguma coisinha por fora para melhorar a renda, não é? Então, na verdade, o que nós temos é a liberdade. Não é à toa que nós estamos aqui falando dos crimes contra a liberdade, não é? Vamos falar agora, então, do tráfico de pessoas. Esse crime, então, é o crime mais bárbaro aqui da noite, né? Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Aqui é o tipo penal que tem um especial fim de agir. Não é? O especial fim de agir vem aqui nos seus incisos, de 1 a 5. Mas os verbos estão no artigo 149-A caput. Agenciar, aquele que administra, não é? Aliciar, aquele que seduz, não é? Que convence. Recrutar, aquele que angaria as pessoas, não é? Transportar ou transferir, cuida da locomoção. Comprar, paga pelo ser humano, né? Alojar, ou seja, colocar em algum lugar, ou acolher, que é receber em casa. Pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. São os meios utilizados, com a finalidade de 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Bom, vamos lá. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Queridos, não é necessário que haja remoção dos órgãos para que ocorra esse crime aqui. Basta o quê? Que a pessoa seja traficada na forma do artigo 149-A para este fim. Não é? Depois,
Você tem, no inciso 2, submetê-lo a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-lo a, vou botar aqui o 2 também em negrito, pessoa que é traficada para trabalhar como condição análoga de escravo. Aconteceu, por exemplo, acharam um contender, acho que foi em São Paulo, cheio de chineses trabalhando igual escravos, né? Eu não sei se vocês já viram, se tem uma coisa que eu fico triste quando eu entro nas delegacias ou em locais públicos, tem lá um quadro cheio de crianças desaparecidas. Já viram isso? Já viram isso? Já vi em outros locais também, professor. Exato. Você sabe por que aquelas crianças ali estão ali desaparecidas? Foram vítimas do tráfico de pessoas para fim de remoção de órgão. A maioria delas. Tá? Então, assim, é muito triste. Quando eu não gosto nem de olhar aquelas fotos. A gente olha, porque, né? Mas é muito triste, porque a maioria delas não foi nem será encontrada porque foram vítimas de tráfico de pessoas para remoção de órgãos. Remoção de órgãos e comercialização de órgãos. Tá? É muito triste isso. Depois você tem a redução condicional de escravo, como eu disse. Submetê-lo a qualquer tipo de servidão, particularmente, eu acho que o inciso 2 e o inciso 3 são a mesma coisa, não vejo por que diferenciar. Né? Espera aí só um minutinho. E adoção ilegal, não é? A famosa adoção à brasileira. Como é que é a adoção à brasileira? Se você for fazer adoção, tem todo um processo, tem todo um procedimento, não é? Mas aí o cara faz a chamada adoção à brasileira. O pessoal traz o bebê e a pessoa registra como sendo seu. Pula todas as etapas, não é? E depois você tem a exploração sexual, que hoje tem ganhado uma repercussão muito grande no mundo. No mundo. O Brasil, ele assinou vários tratados internacionais de repressão ao crime de tráfico de pessoas. É reconhecidamente falando um crime de lesa humanidade. E mais, é uma hipótese de extraterritorialidade. Ou seja, como o Brasil assinou tratados e convenções com obrigação de reprimir este crime, e aqui o Código Penal brasileiro trabalha o princípio da justiça cosmopolita ou justiça universal, o sujeito que pratica tráfico de pessoas no mundo e entra no território nacional, se ele não foi julgado ou, né, no exterior por aquele crime, o Brasil pode julgar e aplicar a lei brasileira aqui, para o traficante de pessoas aqui. Né? Ou, obviamente, se não houver tratado de extradição. Se houver tratado de extradição, o Brasil pode prender e entregar a pessoa. Então, é um crime de lesa humanidade que o Brasil se obrigou a reprimir por meio de tratados e convenções internacionais. O crime de exploração sexual, né, normalmente ele é utilizado por meio da fraude. A fraude, né, é a forma com que mais se pratica um crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. O sujeito vende uma facilidade, não é, para a pessoa,
vai dizer que ele vai ser modelo na Europa, vai ser artista na Europa, e chega lá, a pessoa é submetida à prostituição. Não é? Eu não sei se vocês fizeram no semestre passado o trabalho sobre tráfico de pessoas, assistiram o filme Tráfico Humano, chegaram a assistir? Ou eu não passei esse filme para vocês? Não? Assistam esse filme. Não é? Na nossa primeira aula, não é? Primeira prova, tem um trabalho que vale 2, né? E a prova vale 8, não é assim? Então, para esse trabalho que faz 2, façam uma síntese, não é? Do filme Tráfico Humano. Vocês podem baixar ele na internet, tem aí. É um crime longo, demora cerca de 3 horas. É um super filme. Tá? Super filme. Aqui também se aplica a mesma regra lá atrás. Se o sujeito agenciar, aliciar, recrutar, transportar, ele não vai praticar 4 crimes, é um crime só, mas o juiz pode levar isso em consideração na hora de formular a pena base, de calcular a pena base. Né? E um detalhe, é que normalmente se usa fraude, mas mesmo que não haja a fraude, não é só a fraude, você tem fraude, grave ameaça, violência, coação, abuso. Essas são as formas de se praticar esse crime. Não é? Aí, olha só o que diz aqui o parágrafo 1º. A pena 4 a 8. Nem acho tanto. Aí vem aqui, ó. A pena é aumentada de 1/3 à metade se o crime é cometido por funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-la. Muitas das vezes o funcionário público acaba participando, não é? Porque às vezes tem que ter um passaportezinho, não é? Tem que ter algum documentozinho lá. Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Se o agente prevalecer das relações de parentesco, domésticas, de coabitação, estalidade. Gente, vocês já devem ter ouvido falar isso, pai vender o filho, vender a filha para a prática da prostituição. Tá? Então, o pai vende a filha ou o filho e a filha nem sabe por que ela está sendo levada. E uma hora ela descobre por que ela foi levada. Tem crime mais triste do que história de vida mais triste do que essa? Eu hoje até botei aqui, né, os hinos evangélicos que eu gosto de ouvir, né? De vez em quando eu gosto de ouvir música gospel, né? E eu me lembrei uma vez que eu vi um testemunho de uma juíza da vara trabalhista. E ela contou a história de vida dela, né? E ela falou o seguinte, ela falou que ela vem de um lar muito pobre, muito humilde, e que a fome era muita fome. Ela não aguentava mais ver os irmãos passando fome, ela passando fome, pai, todo mundo passando muita fome. E ela tinha 14 anos. E ela saiu e falou o seguinte, hoje eu vou me prostituir com o primeiro homem que eu encontrar na frente para poder matar a fome da minha família, porque eu não aguento mais. E a primeira pessoa que ela encontrou na frente dela foi o marido, que estava casado com ela há 40 anos, que era o filho do dono da farmácia. Ela foi, se ofereceu para ele, ele pegou e casou com ela. Estão casados há 40 anos. E ela é juíza da vara trabalhista. Que testemunho maravilhoso que ela deu. Né? E aí ela conta toda a história dela, né, e tal. É tão bom quando a gente ouve uma história dessa aqui, que dá um pouco de esperança pra gente, né? Mas infelizmente, queridos,
nós temos uma realidade que a gente não vê, né, que é muito dolorosa. Muito dolorosa. Né? Deve ser muito triste para uma pessoa, né, ser tirado da sua casa, da sua infância, dos seus irmãos, do seu pai e trabalhar no meio da prostituição. Né? Por isso que eu acho que a pena desse crime eu acho pequena. 4 a 8 anos é muito pouco. Né? 4 a 8 anos é muito pouco. Você capturar uma criança, né, que está correndo na rua, abre uma Kombi, joga a criança lá dentro, para levar ela, né, e arrancar os órgãos para vender, né? Esse crime aqui a pena é muito pequena. É bem verdade, como eu te falei, né? Não é necessário que haja prostituição para configurar esse crime, não é necessário que haja a efetiva comercialização dos órgãos. Basta o quê? Praticar o tráfico da pessoa, na modalidade ali que vem disposta no artigo 149. Porque, óbvio, que se acontecer crimes mais graves, nós podemos trabalhar outros crimes, né? Homicídio, tráfico de órgãos na lei específica, não é? Podemos trabalhar a exploração sexual, não é? Mas eu ainda assim acho que essa pena é pouca. Essa pena é pouca para a gravidade do que a gente está falando aqui, não é? Enfim. De acordo com a política nacional, o consentimento dado pela vítima é irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas. Olha, o meio pelo qual o tráfico de pessoas é praticado fere por completa a dignidade humana e muitas das vezes a própria integridade física da vítima, tornando-a extremamente vulnerável em decorrência de ameaças, uso da força, engano, rapto, abuso de autoridade ou mesmo outras formas de coação. Então, esse consentimento nunca é dado, ele é arrancado, não é? A pessoa que é adulta e ela quer trabalhar, não é, no âmbito da prostituição, ela é lícito, ela tem liberdade de fazer isso, ela não pratica crime. Ela entra num avião e vai para a Itália trabalhar com isso, com essa profissão. Ou então ela trabalha por aqui mesmo, ela vai para outro lugar, ela vai. Agora, o sujeito traficar pessoas para este fim, a coisa muda completamente de figura. Não é? Eu trouxe aqui para vocês verem, no próximo slide, vou ver só se eu melhoro um pouquinho a visibilidade dele. Não vou mexer muito, não, senão vai dar problema. Mas como eu não salvo em PDF os slides, vocês podem, inclusive, melhorar a formatação deles aí. Né? Aqui, no quadro da direita, no quadro da esquerda diz, né, a maioria das vítimas identificadas são mulheres. Né? E aqui na direita eu tenho um quadro mundial do tráfico de pessoas. Né? E aí eu tenho aqui, só um minutinho. De onde saem, né, as pessoas do Brasil e para onde elas são levadas. Então, de onde partem as vítimas? Na maioria das vezes, Goiás, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e acho que é Roraima. Né?
Para onde vão as vítimas? Portugal, França, Espanha, Venezuela e Itália. Então nós temos aqui um mapa mundial do tráfico humano de pessoas. Vejo que, em primeiro lugar, tráfico internacional está Portugal, depois Espanha, depois Itália, França e depois Venezuela. E de onde saem as pessoas. Nesses estados são os que mais, de onde mais saem pessoas. Bom, vamos falar agora sobre violação de domicílio. Violação de domicílio. Queridos, o domicílio ele é protegido na Constituição. A Constituição diz, lá no artigo 5º, inciso 10, ele vai dizer para a gente que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, nós sabemos que os direitos constitucionais não são absolutos, não é? Então, o domicílio, a regra é a inviolabilidade do domicílio. Ninguém pode entrar na casa alheia sem autorização. Mas a Constituição Federal, ela excepcionou algumas hipóteses. Quais são elas? Ora, se tiver em flagrante delito, tanto faz de dia ou de noite, a qualquer hora, em flagrante delito, o agente policial ou qualquer pessoa poderá efetuar a prisão em flagrante, entrando, inclusive, no domicílio. Porque nessa hora o domicílio está sendo utilizado para a prática de crimes, ou seja, não está sendo verificado a função social do domicílio. Então a pessoa pode nela, né, no caso aí, a pessoa entrar, mesmo sem o consentimento. Bom, com o consentimento do morador, qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, pode os agentes entrarem na casa. Se estiver numa situação de desastre, para salvar as pessoas, também pode entrar qualquer hora do dia ou da noite. Mas, com mandado judicial, por exemplo, para verificar a presença de alguma prova de crime, não é? Só durante o dia. Dia. Qual é o conceito de dia? É hora? Não. Dia é critério solar. Amanheceu, os primeiros raios solares, dia. Termina quando? Vai terminar, né, no final, né, quando o sol se põe. Né, termina os últimos raios solares à noite. Aí à noite, o policial não pode mais entrar na casa. Ricardo, mas o cara tinha um mandado de prisão, saíram correndo, quando chegou na casa, não puderam cumprir o mandato. Por quê? Porque estava de noite. O que o policial tem que fazer? Pede consentimento para o dono da casa. O dono da casa não consentiu, os policiais cercam a casa, não é? E esperam a luz aparecer. Raiou o dia, entra e prende.
certo? Se o policial, por exemplo, violar isso, ele responde por abuso de autoridade. Não vai ser por violação de domicílio. Mas se o particular entrar na casa de alguém sem o consentimento, ou fora das hipóteses aqui narradas na Constituição, responderá pelo crime de violação de domicílio. Tá? Então vamos ao artigo 150. O artigo 150 diz: entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Então, existem duas formas de praticar esse crime. Primeiro, entrando na casa de alguém sem um consentimento. Seja ele expresso ou tácito. Expresso, não permita que você entre aqui. Não é? E o cara entra, violação do domicílio. Ou então, não é? Já estava tacitamente implícito que eu não queria, não é? Que ele entrasse, ele foi lá e entrou. Não é? Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um desconhecido, se entrar na minha casa agora aqui, foi contra o meu consentimento tácito. Não é? É óbvio. Agora, se minha mãe entrar aqui, pô, bem-vinda, mamãe. Não é? Pode entrar sem bater. Não é? Entrar ou permanecer. E permanecer? Permanecer, eu admito a entrada da pessoa, consinto na entrada, só que em determinado momento eu falo: meu irmão, não quero você aqui, vai embora. E o sujeito fala o quê? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É a segunda modalidade do crime de violação do domicílio. O cara fica ali. Né? Muito bem. Esse crime aqui, queridos, é um crime também, né, comum. A única diferença que eu falo é que, se for funcionário público, o crime é de abuso de autoridade. Não é? Agora vem a pergunta. O nosso amigo Aristarco Pederneiras trabalha no turno da 0 hora da CSN. Esse turno da 0 hora é complicado, o turno que começa às 0 hora. E aí, quem vai visitar a esposa dele? O Ricardão. Olha, Ricardão. Muito bem. Pergunta: o Ricardão pratica violação de domicílio? Não. Advogados do Ricardão, por favor. Consentimento expresso da mulher do dele. Ricardão. Não pratica, professor. Não tem consentimento da mulher, que também é proprietária da casa, dona da casa? Aí está lá a mulher, né? A esposa em casa e o maridão lá no 0 hora. A esposa consentiu que ele entrasse, mas ele entrou contra o consentimento tácito de quem? Do maridão, não é? Tá, mas ela não é dona da casa, então eu acredito que, no caso, na ausência dele, Nós estamos falando. ela também de crime contra a está tomando conta da casa. Nós tá ali estamos no trabalhando crimes contra a propriedade ou crimes contra a inviolabilidade do domicílio? Nós não estamos falando de crime de propriedade. Então, se ela é dona ou não, não faz diferença. Não, Porque é uma invasão de domicílio. Porque se for assim, se eu tenho uma casa, se eu morar de aluguel, alguém entrar na minha casa não seria violação do domicílio. Então, o fato dela ser dona é indiferente. Tá. Aí eu usei o termo errado. Não sei, dona da propriedade. Então, vou usar o termo mais correto. Ela ali, ela é a pessoa que concedeu. Então, se ela está dentro da casa e é a pessoa que mora na casa, e eu falo, ó, pode entrar, Ricardão? Ou seja, ali é o domicílio dela também. É o domicílio, isso. Obrigada pelo termo. Fugiu a palavra, estava falando e estava tentando lembrar. Ali é domicílio dela. Se ela consentiu,
Ricardão não pratica crime nenhum. Ela abriu mão da sua inviolabilidade naquele momento do domicílio para o Ricardão entrar, não é? E o Ricardão foi lá e fez uma visita cordial, não é? Para aquela a pessoa que consentiu. Muito bem. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Nós temos uma república de estudantes onde moram 4 meninas. 4 meninas. Uma delas arrumou um namorado. Só que esse namorado, ele foi ex-namorado das outras 3. Esse é o cara, hein? Aí as 3 falam assim: não queremos esse sujeito aqui na nossa república. E a namorada atual faz questão de entrar de mãozinha dada com ele dentro da casa. Ele, sabendo que as 3 não queriam ele lá, entrou com o consentimento da namorada. Aí vem a pergunta: houve violação do domicílio, sim ou não? Acho que agora sim. Vamos parar de falar acha. Acha não. Sim, por quê? Por que não? Qual é o argumento jurídico que a gente tem para dizer sim ou não? Porque era uma república, ali moravam 4 pessoas, 3 dessas pessoas não queriam ele lá e uma só queria. E aí você acha que ele praticou violação do domicílio, mesmo tendo entrado com consentimento de uma delas? Sim, com consentimento de uma e as 3 disseram que não. E se ele entrasse pela sala e fosse direto para o quarto da namorada dele? Ai, professor. Isso mesmo. Ô, professor, Ricardo, eu vou fazer o contrário. Eu acho que ela vai ter direito. Desculpa, não é invasão. Diferente. Alô? Travou aí. Ou foi a minha ou foi a de vocês. Estamos aqui, professor. Vamos dizer... Olha acho só. que se ele entrou pela porta da frente, o detalhe, de uma com a forma jurisprudência social... Vamos com a jurisprudência. Uma casa, uma república de estudantes, nós temos locais comuns a todos, não é? E nós temos locais que são privados. Então, por exemplo, o quarto onde cada uma delas dorme é um local de intimidade, não é? Mas nós temos locais que são de uso comum. A garagem, a sala, não é? A varanda e o quarto da pessoa que consentiu. Então, se ele adentra na casa e passa pelos locais que são de uso comum, não é? Com o consentimento de uma das pessoas que ali são domiciliadas, e vai para o quarto da pessoa a qual consentiu, não há esse crime de violação do domicílio. Agora, se ele resolver, né, meter a mão na porta e entrar no quarto da menina que não consentia lá, houve violação do domicílio. A jurisprudência tem respostas, né? É a jurisprudência que vai interpretar a lei no caso concreto. Então, quando você tiver dificuldade com a lei, você pode buscar a resposta na jurisprudência, não é? Professor, mas a jurisprudência entende, que não ficou claro para mim, se ele se mantiver nesses lugares de convívio, também não configura violação, então, né? Não. Por exemplo, se ele quiser sentar na sala, desde que ele esteja, utilizar a cozinha... Desde que ele esteja com a pessoa que consentiu, não é? Ele não pode ir lá sozinho,
Ah, não, aqui minha namorada deixa eu entrar. Não. Mas se ele estiver com a pessoa que consentiu, a pessoa ali, não tem um crime. No âmbito familiar, isso pode ser também usado. Invadir o quarto do filho, filho invadir o quarto do pai. Eu entendo que não, porque ali o domicílio é comum, né? No âmbito familiar, o domicílio é comum. Não é? Família se entende lá, não é? Não é crime de violação de domicílio se eu estou dentro do meu domicílio. Então, essas casinhas que alugam quarto também. Tem umas doninhas aí que alugam às vezes, né? Desde da parte que está cobrando aluguel, a gente poderia interpretar também que seria... Então não é mais família. Agora... Não, mudei a outra pergunta. Ah, tá. Qual que é a outra pergunta mesmo? Vamos dizer, esses lares, que às vezes a pessoa aluga um quarto, está recebendo por aquilo. Pensão familiar. Aí aquele quarto que está alugado é o domicílio da pessoa. Passa a ser privado. Ninguém pode entrar ali se não tiver o consentimento. Ou nas hipóteses da Constituição. Tá? Então, muito bem. Ô, Ricardo. Oi. Vê se meu raciocínio está certo. Me ensina aqui. Um casal que está em separação de corpos. Tá? Tudo forma legal. Tudo documentado, está em separação de corpos. Aquela casa que o casal residia, a partir do momento que um dos cônjuges saiu daquela casa, ele também não pode retornar, forçar. Tipo assim, retornar no caso, eu quero entrar aqui, eu vou entrar porque essa casa ainda não está... Não. Se o domicílio seria invasão, seria invasão, não seria? Se o domicílio não é mais ali, ele não pode entrar. Seria como invasão, não é isso? Vamos lá. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite em lugar ermo ou com emprego de violência ou arma por 2 ou mais pessoas, aqui é muito autoexplicativo, né? O desvalor da conduta aqui é muito maior. Aí a pena é maior também, qualificado. Ih, caramba, passei demais. Aí vem aqui. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, queridos. Isso aqui não se aplica mais, ó. Se o crime é cometido por funcionário público, foi tacitamente revogado pela lei de abuso de autoridade. Tá? A lei de abuso de autoridade está aqui, ó, nesse quadro que eu botei para vocês. Lei 13.869. Funcionário público que adentra na casa de alguém fora das hipóteses legais pratica abuso de autoridade, né? E não pratica violação de domicílio. Violação de domicílio é crime do particular. O funcionário público responde por abuso de autoridade. Tá? O oficial de justiça, o policial. Né? Então, por isso que eu botei em verdinho aqui para vocês lembrarem. Foi tacitamente revogado. Aí diz assim: não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Então, o policial, durante o dia, pode cumprir o mandado de prisão? Sim. Pode cumprir o mandado de busca e apreensão? Sim. Apresenta o mandado e entra. 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Bom, óbvio, se está uma situação de flagrante delito, não é? Ou para evitar que um crime aconteça, é óbvio que qualquer pessoa pode ali entrar para evitar, não é? O mal maior. Aí agora aqui nós temos uma importantíssima observação, porque ele traz uma norma explicativa aqui, dizendo para nós o que é a expressão casa. Diz assim: a expressão casa compreende, aí vem, qualquer compartimento habitado. Então, se a família mora num porãozinho, não é? Se a família fez lá um barracãozinho, não é?
de zinco, de madeira, não é? Compartimento habitado é casa, não é? Não precisa ser de alvenaria, não precisa ser uma casa, né, nos padrões que nós conhecemos, não é? Qualquer lugarzinho, eu já brinquei até, já falei com o pessoal, né, o cara vai morar embaixo da ponte, aí bota lá 4 papelões, não é? 4 papelões. E nesses 4 papelões ali ele fala que é a casa dele. O policial pode chegar ali e falar assim, não é? Vou entrar, mete o pé no papelão e vai entrando? Não. Se você acha que pode, aí eu pergunto para você para quem que é a lei. A lei é só para os afortunados, aqueles que tiveram condição, aqueles que tiveram chance, não é? Mas o que ele tem é o papelãozinho que cerca ali a casa dele. Então, já que ele não teve uma casa igual a nossa, vamos dar ao menos a dignidade. Né? 3, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão, atividade. Vamos lá. Vou até sublinhar aqui. Não aberto ao público. Queridos, um bar. Aquilo ali é um local público ou privado? O boteco, o que vocês acham? O privado, professor. Público. Privado aberto ao público. Privado aberto ao público, gostei. Moçada, preste atenção. Do balcão para dentro é privado. Só pode entrar se tiver mandado judicial, se tiver flagrante delito ou se tiver o consentimento. Tá? Agora, do balcão para fora é público. Do balcão para fora é público. Pô, tô tentando melhorar aqui, mas tá piorando, né? Vocês estão vendo aí. Diz que o caminhão também, né, professor? No momento de descanso do caminhoneiro. Não é assim. Se ele mora na boleia, se o domicílio dele é na boleia, ali atrás, ali passa a ser local protegido pela lei. Então, o policial só pode revistar ali se tiver o quê? Consentimento dele. Se for ali o local que ele mora. Agora, se ele tem domicílio, ele está transportando uma mercadoria, não é? Ele não mora no caminhão, aí ele pode ser revistado, sem nenhum problema. Tá? Então, tomem cuidado com relação a isso. Né? O escritório de advocacia. O escritório de advocacia também está compreendido nessa proteção aí. Tá? Não é lugar aberto ao público. Para entrar no escritório de advocacia, tem que ser em alguma dessas hipóteses constitucionais. Tá bom? Depois vem, não se compreendem a expressão casa. Aí vem inciso 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta. Salvo na hipótese 2, é que a hipótese não aberta. Então, o que acontece? Não é da época, não é da nossa época, né? Mas antes tinham alguns albergues que eram galpões que ficavam abertos ao público com várias camas, onde os viajantes passavam lá e deitavam lá e dormiam. Pagavam por hora, por exemplo, né? Quero dormir 5 horas, deita lá. Se tivesse aberto ao público, alguém que entrasse ali não praticaria crime de violação do domicílio. Né? Agora, se tivesse fechada, por exemplo, à noite fica fechada, a pessoa que entra ali pratica esse crime de violação do domicílio. Depois, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.
O que é uma taverna? Eu botei uma imagenzinha aqui do que seria uma taverna para vocês. Né? Era o que antigamente se chamava de baixo meretrício. O local da... Como é que eu vou dizer? Eu nem sei que nome que eu dou para isso. Essas casas, né, de baderna mesmo, de baixo meretrício mesmo, né? Enfim, né? Não é considerada casa um local onde as pessoas vão para baderna, né? Vão para, meu Deus, como é que é o nome que eu posso dar para isso? Nas primas. Pô, as primas, eu não gosto de usar esse nome prima, não é? Porque assim, são as pessoas, porque você acaba atingindo quem não tem nada a ver com a história, que são as profissionais do sexo, né? Mas como é que eu vou dizer? Esses lugares onde... vocês já sabem onde são esses lugares. Muito bem. Então aí não tem... Diversão noturna. Pô, gostei. Diversão noturna ficou perfeito. Não é? E aquela diversão maneira, né? Diversão noturna. Então, não tem... Bom, resumindo, o legislador não podia colocar aqui prostíbulo. Não é? Então ele colocou taverna. Não é? Igual hoje. Hoje a gente não fala prostíbulo. A gente fala termas. Não é assim? Eu vou num termas. O que é um termas? É uma casa de prostituição. Não é? Lá, na época de 1940, você não falava eu vou num prostíbulo, eu vou na taverna. Não é? Basicamente, é isso. Eu acho que eu consegui, com um esforço hermenêutico, chegar a um denominador comum. Queridos, dúvidas sobre a aula de hoje e sobre... Saiu uns slides aqui que não tem nada a ver com a história, que é de racismo, injúria racial, que eu vou até apagar aqui, porque serão estudados na aula que vem. Não sei por que entraram aqui. Dúvidas, queridos? Por mim não, professor. Meninos, vamos encerrar a aula, então, meninas e meninos. Vamos puxar um clássico aqui para findar a aula de hoje. Né? Hoje eu comecei com um clássico gospel e vamos terminar com um clássico... Deixa eu ver aqui. Pessoal, ao longo da semana, né, estudem aí pelos slides, mas vão também nos livros que tem na biblioteca. Tá bom, gente? Hoje vou botar aqui Milton Nascimento para a gente terminar. Raça. Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Boa noite. Lá vem a força, lá vem a magia, que me incendeia um pouco de alegria. Lá vem a santa maldição, que me alucina, me joga em mim, rodovia. Lá vem o canto do belo que quero, lá vem a voz de qualquer primavera. Lá vem a onda rasgada, a fome, a fúria, sangue que já se levanta. De onde vem essa coisa
essa coisa tão crua que me acorda